3, 2, 1, no ar. Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Alinhando os Ponteiros. Isto mesmo, queremos estar bem alinhadinhos com a vontade de Deus. Queremos estar bem alinhados no conhecimento do nosso Deus. Bem, estamos com uma série de programas sobre o livro de Atos dos Apóstolos. Isto mesmo, queremos ver este livro tão maravilhoso, um livro histórico. É um livro histórico aqui do Novo Testamento, além dos evangelhos que nos contam a história de Jesus. E em Atos nós vamos ver a história da igreja. Sim, como a igreja surgiu, como a igreja cresceu, como a igreja se espalhou pelo mundo. Tudo isso está registrado em Atos dos Apóstolos, a história da igreja. Quase que poderia ser chamado este livro de Atos do Espírito Santo na igreja e através da igreja. E nós vamos ver exatamente isso, esta história contada neste livro maravilhoso. Então, deixe o seu coração bem aberto, deixe o Espírito Santo falar com você, te ensinar esta maravilhosa história da igreja cristã. O programa Alinhando os Ponteiros já começou. Bem, nós queremos ver aqui a história da igreja. Foi registrada de uma maneira tão linda. Foi registrada com muita graça, muita sabedoria, com muita ética e com muita ciência. Sim, um historiador, ele precisa ser bem capacitado para escrever com fidelidade a história. Ele precisa fazer um bocado de entrevistas, ele precisa pesquisar, ele precisa ir atrás dos fatos. Um historiador, como um jornalista. Nós vemos que muitas coisas que têm sido escritas ou a maioria das histórias que ouvimos, cada uma delas tem algo puxando para o seu autor. E como nós já vimos, o autor da Bíblia é o Espírito Santo. Então o Espírito Santo, ele é este mesmo autor que dá esta pincelada única, maravilhosa, divina em todos os livros da Bíblia, trazendo essa sequência tão maravilhosa, desde o começo, no Éden, até o Apocalipse, quando o Éden vai voltar, quando o paraíso volta, quando a árvore da vida ali está, quando a glória de Deus se manifesta. Vimos os evangelhos, 4 evangelhos, 3 evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, escritos tendo quase o mesmo conteúdo. Havendo alguma coisa a mais em algum evangelho, mas eles tratam dos mesmos pontos de vista, por isso são chamados sinóticos. E o 4º evangelho, o evangelho de João, João nos mostra Jesus como Deus, João nos mostra Jesus se revelando como o grande eu sou, o Filho de Deus. E então, assim que Jesus morreu, ressuscitou, ascendeu aos céus, prometeu o Espírito Santo, então nós vamos ver a segunda parte dessa história, a história da igreja. Vamos ver então quem escreveu o livro de Atos. Foi Lucas. Lucas não era um judeu. Lucas não era um dos discípulos. Lucas era um médico convertido no ministério de Paulo, do apóstolo Paulo. E olha o que diz Atos capítulo 1, dos versos 1 ao 3, sobre Lucas e o Evangelho. Diz assim: Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias e falando
do que respeita ao reino de Deus. Então, Lucas escreveu tanto o Evangelho quanto o livro de Atos para Teófilo. Teófilo tanto pode ser uma pessoa que realmente encomendou ao historiador que escrevesse, como Teófilo pode ser também, de uma maneira geral, as pessoas que amam a Deus, que são amigos de Deus e que querem saber a realidade dos fatos, a história. Então ele diz, fiz o primeiro tratado, que é o Evangelho segundo Lucas, acerca de tudo que começou, que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar. Lucas é que conta as parábolas de Jesus. Capítulo 15 de Lucas nos traz a parábola da ovelha perdida, da dracma perdida, do filho pródigo. Só ele conta a história do filho pródigo. E ele diz que escreveu o primeiro livro até o dia em que Jesus foi recebido em cima, até o dia em que Jesus ascendeu aos céus, depois de ter dado mandamentos. Que mandamentos Jesus deu? Bem, durante todo o seu ministério ele falou sobre o amor. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Jesus pregou várias mensagens, vários sermões maravilhosos, como o Sermão da Montanha, ensinando tanta coisa. Mas ali, na sua subida aos céus, ele disse para os discípulos, fiquem em Jerusalém. Ele orientou o que eles deveriam fazer a partir de então. Então, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que ele escolhera. Sim, Jesus, ele trouxe para os seus discípulos as orientações de acordo com o Espírito Santo. E ele diz aqui que no primeiro tratado, no Evangelho, ele diz, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo. Lucas, ele fala nos Evangelhos sobre as aparições de Jesus. Como Jesus, de uma maneira tão maravilhosa, se apresentou depois de ressurreto, com a casa fechada, as portas fechadas, janelas, e o Senhor então se apresenta de uma forma tão maravilhosa, ressurreto. Jesus conversa com os discípulos no caminho de Emaús. Jesus se apresenta, ele mostra que ele ressuscitou, ele come com os discípulos peixe, pão, mel. Ele diz, olha, isso aqui não é um espírito, não é uma fumacinha. Põe a mão aqui, Tomé, vê que é carne e osso, vê que eu ressuscitei, isto aqui é um corpo ressurreto. Sim, o Senhor ressuscitou, apareceu durante esses 40 dias com infalíveis provas. Infalíveis provas foi visto pelos apóstolos, pelos seus discípulos. Infalíveis provas. Viram que era Jesus. Aqueles 2 discípulos no caminho de Emaús, eles não reconheceram Jesus enquanto iam andando com ele no caminho e ele ia falando com eles. O coração deles ardia, ardia pelo Espírito Santo, pela presença do Espírito Santo, pela palavra de Jesus ungida e cheia do Espírito. Mas, quando se assentaram à mesa para comer e Jesus tomou o pão e deu graças, eles puderam ver os sinais dos cravos nas mãos do Senhor e reconheceram que era Jesus. Assim, provas infalíveis de que Jesus havia ressuscitado. Então, Jesus ali vai falar da promessa do Pai. Olha o que está escrito em Atos capítulo 1, de 4 a 5. Lucas diz assim, e estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouvistes? Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias.
Então, Lucas escreveu sobre Jesus, dizendo que Jesus esteve ali no Monte das Oliveiras, que Jesus ascendeu aos céus e deu mandamentos aos discípulos. E o mandamento é que eles esperassem em Jerusalém, que eles ficassem em Jerusalém até receber a promessa do Pai. Qual era a promessa do Pai? A promessa do Espírito Santo. Jesus havia falado com seus discípulos, lá em João capítulo 16, nós vemos Jesus falando sobre o Espírito Santo. Ele disse, não vou deixar vocês órfãos, vocês não vão ficar sozinhos, vocês não estão abandonados, não fiquem tristes, não se turbe o vosso coração. Eu vou enviar o meu Espírito Santo. E Ele nunca mais vai embora. Ele vai ficar com vocês, Ele vai habitar em vocês, Ele vai ensinar vocês, Ele vai dar unção a vocês e fazer vocês lembrarem de tudo que eu tenho dito, de todos os meus ensinos. E o Espírito Santo vai dar poder a vocês, poder para ministrar cura, poder para ministrar libertação, poder para vencer o pecado, vencer o inimigo, vencer as lutas da vida. Jesus disse, olha, eu vos darei o Espírito Santo, porque na verdade, disse Jesus, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Jesus aparece 40 dias aos discípulos. 3 dias ele esteve no túmulo, então 43. Então, com mais 7 dias, era o dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo virá, quando a promessa se cumprirá. Só que os discípulos não sabiam quando, não sabiam que dia receberiam a promessa do Pai. Hoje, eu e você estamos esperando a promessa do Pai, a promessa de que o Espírito Santo já veio, mas agora Jesus virá. Jesus virá para nos buscar, Jesus virá até as nuvens, nós ouviremos a trombeta soar, o som do chofar, a última trombeta, o último chofar, sendo tocado pelo anjo do Senhor. E então Ele vai reunir todos os salvos, de todas as eras, de todos os tempos, desde Adão até o último bebezinho que está nascendo ou se formando, o Senhor haverá de nos levar ao encontro com Ele nos ares. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E então, como diz Paulo, nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados, indo ao encontro do Senhor nos ares. Sim, hoje eu e você esperamos esta promessa, a vinda de Jesus. Mas, há 2000 anos atrás, os discípulos estavam esperando a promessa do Espírito Santo. Esta promessa, olha o que está escrito em Joel, no capítulo 2, de 28 a 29, era a promessa do Espírito Santo lá atrás, lá no Antigo Testamento, pelo profeta Joel. Diz assim a palavra, e há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu Espírito. Ah, esta era a promessa esperada pela nação de Israel. Esta era a promessa esperada pelo povo de Deus. Há de ser que naqueles dias, no momento certo, no momento do cronograma de Deus, o Espírito Santo seria enviado. Não como no Antigo Testamento, que ele vinha sobre cada pessoa, sobre Sansão, sobre Davi, sobre Samuel, sobre profetas. Veio a minha palavra do Senhor dizendo, o Espírito Santo falava com Elias, com Eliseu, mas de modo específico e intermitente. Agora,
o Espírito Santo viria e seria derramado sobre toda a carne, não só sobre profetas, sobre grandes homens de Deus, mas sobre crianças, adolescentes, jovens, homens e mulheres, mulheres também. Derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Aqui está dizendo de crianças, de adolescentes, aqueles que ainda não estão maduros, os filhos haveriam de profetizar. Quantas histórias tão lindas de crianças cheias do Espírito Santo profetizando a palavra de Deus. Quantas histórias no decorrer da história da igreja de crianças usadas pelo Senhor. Vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos. Muitas vezes o velho pensa, acabou minha vida, acabou minha tarefa, eu já não dou conta de fazer, de ir, de produzir o tanto que eu produzia, eu já não dou conta. Mas os vossos velhos sonharão. Sonhar é pensar no futuro. Sonhar é trazer do futuro algo para o presente. Os velhos sonharão. É isso que o Senhor está dizendo, que através do Espírito Santo, os velhos podem sonhar. Os velhos não perdem a sua capacidade, não perdem o seu trabalho, a sua performance com a velhice. São renovados pelo Espírito Santo e sonharão, e terão ministérios, e terão sonhos, e avançarão com os seus sonhos. Os jovens terão visões. Os jovens que vão caminhando no afã do real, do dia a dia, terão visões. Isso como? Através do Espírito Santo. Pela descida do Espírito Santo. Joel profetizou há tanto tempo atrás, profetizou que o Espírito Santo traria um novo vigor, uma alegria, algo novo para a nação de Israel. E isto veio no dia de Pentecostes. Lucas está falando sobre isto, sobre a promessa do Pai, a promessa de que o Espírito Santo viria sobre a igreja. O Espírito Santo viria sobre todos, de uma maneira tão clara, tão real, como só o Senhor poderia fazer. O Espírito Santo viria sobre toda a carne, sobre crianças, sobre velhos, sobre mulheres, sobre jovens, sobre toda a carne. E ele diz, vossos servos e vossas servas profetizarão, virá sobre eles. Aqui indiscriminadamente o Espírito Santo não estaria vindo apenas sobre pessoas preparadas para recebê-lo, sobre pessoas ricas, pessoas livres, mas sobre os servos, sobre os empregados, sobre pessoas simples. É tão lindo ver uma pessoa tão simples, cheia do Espírito Santo. É maravilhoso ver como uma pessoa, às vezes, analfabeta, consegue ler a Bíblia. Pelo Espírito Santo se cumpriu esta palavra, a promessa do Senhor no Antigo Testamento. E nós vamos ver o significado desta promessa do Espírito Santo. O que isso significava? O que está escrito em Joel 2. Olha, Atos capítulo 1, os versículos 6 a 8. Nos dizem, aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo, Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Bem,
Este é o significado desta unção do Espírito Santo. Os discípulos perguntaram, Senhor, o Senhor vai mandar o Espírito Santo para que o teu reino venha? É para que se estabeleça sobre a terra o reino de Israel, o reino de Deus, sobre todas as nações, sobre o mundo inteiro. O teu Espírito Santo vem para que realmente se cumpra toda a palavra e o Senhor seja realmente o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. É para isso que o teu Espírito Santo vem, para estabelecer o teu reino sobre a terra. E Jesus disse, olha, não compete a vocês. Essa questão do tempo, do reino, não preocupem com isto. Isso é tarefa do Pai. Isso pertence ao Pai. Não é para vocês estarem preocupados com isto, mas tem uma coisa para vocês. Como Jesus havia dito lá em Mateus 28, 19 e 20, ele diz, ide por todo o mundo, indo por todo o mundo e ensinando as coisas que eu vos tenho ensinado. Levai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer já está condenado. E eu dou para vocês autoridade sobre serpentes e escorpiões. E se beberem alguma coisa mortífera, não vai fazer dano a vocês. Eu estou dando poder. Estou dando poder para vocês levarem o Evangelho até os confins da terra, para anunciarem esta palavra. E hoje nós vemos com alegria como o Evangelho tem fluído, como chegou até nós o Evangelho aqui no Brasil, como chegou na África, como chegou nas nações da terra. Ainda tem muito que fazer, ainda temos muito que pregar, mas estamos vendo Deus avançando com o seu poder, alcançando as nações, e nós fazemos parte disso. Ele disse, o Espírito Santo é para isso, é para capacitar vocês para cumprirem esta ordem maravilhosa de evangelizar. Não preocupem com o reino, não preocupem quando o Senhor estará estabelecendo aqui o seu trono. Não preocupem com isto. Vai acontecer, mas agora sejam cheios do poder de Deus. Sejam cheios do poder de Deus. E em todo o livro de Atos, nós vamos ver exatamente isso. Nós vamos ver o poder de Deus atuando na vida dos apóstolos e através deles. Nós vamos ver aqui no livro de Atos que Pedro, quando passava nas ruas, as pessoas colocavam os enfermos, era tanta gente doente, que eles traziam as camas e, Pedro vai passar aqui, para ir para o templo, ele vai passar aqui, ele sempre passa nesse horário, vamos colocar aqui os enfermos, para que a sombra de Pedro se projetasse sobre os enfermos e eles eram curados. O apóstolo Paulo, eles pegavam lenços e aventais de Paulo e colocavam sobre os enfermos e eles eram curados. Quantos milagres, quantas coisas lindas, até ressurreição de mortos. Isso mesmo, ressurreição de mortos no livro de Atos. Pedro ora por Dorcas ou Tabita, ele ora por Dorcas e ela ressuscita. O apóstolo Paulo ora por aquele jovem que caiu do 3º andar do prédio e caiu já morto. Paulo o abraça e Paulo diz, não preocupem, o Espírito está nele. Orou e o moço volta subindo as escadas com suas próprias pernas. Deus atuando. Então vemos aqui o significado da descida do Espírito Santo. O significado desse envolvimento, dessa promessa do Pai, que é chamada também o batismo com o Espírito Santo. Um batismo de poder, unção para pregar e para testemunhar. Você
Sente na sua vida este poder? Você já sentiu alguma vez o Espírito Santo enchendo você de gozo, de alegria, de paz, enchendo você do seu poder? Você já teve alguma experiência de orar pelos enfermos e eles serem curados? Você tem experiências para contar com o Espírito Santo? Vamos orar. Feche seus olhos. Curva a sua fronte. Se for possível, se ajoelhe. Creia e receba o Espírito Santo de Deus. Ore comigo dizendo assim: Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Eu abro o meu coração. Eu te peço perdão dos meus pecados. Lava-me, perdoa-me, limpa-me. Encha-me com Tua graça. Encha-me com Teu Espírito Santo. Capacita-me com Teu poder. Batiza-me com esse Espírito Santo precioso, para que eu tenha dons espirituais, para que eu seja cheio do Teu poder, para ministrar cura aos enfermos, para ministrar libertação aos cativos, para ministrar os Teus milagres aos necessitados. Usa-me, Senhor, santifica-me, Senhor, e encha-me deste Espírito maravilhoso, para que por onde eu passar, onde eu for, a Tua glória seja presente. E o Senhor atue com Teu poder nas pessoas ao meu redor. Eu me entrego a Ti e oro em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. É isso aí. É orar, é crer, é confiar e é deixar o coração nas mãos do Senhor ser cheio do Seu Espírito e do Seu poder. Bem, até o nosso próximo encontro, quando aqui estaremos nesta sequência do estudo de Atos, compartilhando com você a palavra de Deus. Até lá!